Olá, hoje o nosso assunto é depressão. Vamos entender a utilização de probióticos e outras moléculas no tratamento dessa doença. Que mecanismos tornam plausível essa hipótese? O que a ciência tem mostrado até agora? O que ela ainda não mostrou? E o que a gente pode esperar das pesquisas que estão em andamento e que virão por aí. A depressão é uma doença com uma prevalência em crescimento. No mundo são 4 a 8%, dependendo da região. Estima-se um total em torno de 280 milhões de indivíduos. Ela, no mundo todo, né, ela é um pouco mais prevalente na mulher do que no homem. É importante lembrar que cerca de 35% não recebem qualquer tratamento. Metade dos pacientes tem ansiedade associada, que compromete ainda mais a eficácia do tratamento e a qualidade de vida. E um dado que a gente vem observando na prática, que é em relação aos indivíduos mais jovens. Nos Estados Unidos, estima-se que num período de um ano, cerca de 3 milhões de adolescentes apresentaram pelo menos um episódio de depressão maior. Um outro dado importante sobre a depressão é a questão da resistência ao tratamento. Esse estudo e outros também mostraram que na etapa inicial do tratamento, que geralmente são utilizados inibidores de recaptação de serotonina, cerca de 30% dos pacientes não respondem ao tratamento. Em terapias com outras medicações associadas, essa resistência pode chegar entre 10% a 20%. Isso significa um número muito grande de indivíduos no mundo todo com depressão resistente ao tratamento, um custo muito alto, seja de perda de produtividade, seja com os custos do próprio tratamento em si. Essa questão da resistência tem muito a ver, não é o único fator, mas tem muito a ver com a compreensão da fisiopatologia da depressão, que inicialmente se limitava à questão dos neurotransmissores, né? Uma deficiência, seja física, seja de sinalização dos neurotransmissores, principalmente serotonina, mas também dopamina e noradrenalina. Hoje, diversos outros fatores importantes no surgimento da depressão já foram identificados, como fatores de transcrição, alteração de concentração de fatores de transcrição, como o BDNF, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal relacionado ao estresse crônico e ao aumento do cortisol, alterações no eixo da vitamina D, polimorfismos genéticos, principalmente relacionados a metiltetraidrofolato redutase, está envolvido no ciclo do folato, que é do ácido fólico, que é fundamental para a síntese de neurotransmissores, e a inflamação crônica vai ser o principal foco nosso hoje aqui. A gente vai entender como a disbiose pode determinar, seja via inflamação crônica, seja diretamente comprometendo a síntese de neurotransmissores, ela pode influenciar no surgimento da depressão e, obviamente, a sua correção, melhorar clinicamente esses pacientes. Para isso a gente vai compreender as relações entre disbiose, inflamação crônica e depressão. Foi o professor Timothy Dinnan, em 2013, que usou pela primeira vez o termo psicobiótico, que ele definiu como organismos vivos que, uma vez administrados a seres humanos com doença psiquiátrica, poderiam determinar melhora na sintomatologia desses pacientes. E não são poucas as evidências na literatura de que cepas específicas, probióticos específicos podem realmente influenciar no tratamento da depressão. A partir disso, o próprio conceito de psicobióticos foi alterado e hoje ele inclui não só os probióticos como originalmente definido, mas também pós e pré-bióticos, ômega 3 e alguns polifenóis que têm também a capacidade de modular a flora intestinal. A própria denominação, né, de eixo intestino-cérebro, ela foi modificada para eixo microbiota intestino-cérebro, lembrando que essa via não é de mão única. Então, alterações no sistema nervoso central também podem modificar a função intestinal, modificar a microbiota, como trabalhos com astronautas mostraram que eventos estressogênicos podem alterar a flora intestinal, porém esse não é o nosso foco
principal aqui. O que a gente vai tentar entender é que mecanismos fazem com que os psicobióticos influenciem a microbiota, a função intestinal, o sistema nervoso central e possam trazer benefícios aqui especificamente para pacientes com depressão. O primeiro mecanismo que a gente vai estudar está relacionado aos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, que são sintetizados por bactérias, principalmente no cólon proximal, a partir de carboidratos não digeridos. A síntese dessas moléculas está comprometida nos pacientes com disbiose. Há evidências de que pacientes com depressão têm menor quantidade de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes do que os pacientes sem depressão. E essas moléculas estão envolvidas em diversos fatores de proteção do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a manutenção da barreira intestinal, já que através de receptores específicos eles estimulam a síntese de proteínas como claudina e ocludina pelo enterócito, estão envolvidas na barreira intestinal, ativam proteínas de choque térmico, que também estão envolvidas na manutenção da funcionalidade do trato gastrointestinal, diminuem o estresse oxidativo, mantendo, portanto, a integridade dessa barreira. Por outro lado, essas moléculas são capazes de modular a resposta inflamatória, principalmente inibindo fator nuclear kappa-B, um importante mediador da inflamação, e ativando, aumentando a expressão de linfócitos T regulatórios. Por outro lado, provavelmente por mecanismos epigenéticos, acetilação de histona, os ácidos graxos de cadeia curta aumentam a concentração do BDNF, que é um importante fator de transcrição envolvido no crescimento, na sobrevivência dos neurônios e na plastia sináptica. Por outro lado, existem evidências, principalmente em estudos em animais, de que essas moléculas são capazes também de manter a integridade da barreira hematoencefálica. Então a gente já tem alguns mecanismos aqui em relação à disbiose e à alteração da função do sistema nervoso central. Então, esse primeiro que a gente viu, diminuição de ácidos graxos de cadeia curta, que vão levar a aumento da permeabilidade intestinal, aumento da inflamação, diminuição do BDNF e diminuição da integridade da barreira hematoencefálica. Por outro lado, a disbiose pode comprometer também o metabolismo do triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial, precursor da serotonina e da melatonina. A partir da dieta, cerca de 85% do triptofano é incorporado às proteínas corporais, 10% vai ser convertido em 5-HTP e serotonina, e 5% vai ser metabolizado pela via da quinurenina e vai ser transformado em niacina. O que acontece é que o processo inflamatório crônico ativa as enzimas envolvidas na via da quinurenina. Então, desvia o triptofano da sua metabolização à serotonina para a metabolização à niacina. Além disso, o supercrescimento bacteriano, a presença de um excesso de bactérias no trato gastrointestinal, que vão metabolizar o triptofano, diminuindo a disponibilidade do triptofano na dieta para a sua absorção e consequente síntese de neurotransmissores. Lembrando que o neurotransmissor ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Só para vocês terem uma ideia, 90% da serotonina do organismo está no trato gastrointestinal, não está no sistema nervoso central. Porém, essa serotonina não ultrapassa a barreira hematoencefálica. O que acontece é que os precursores, sim, são transportados por, inclusive, transporte ativo. Então, a tirosina, que vai ser utilizada para a síntese de dopamina e noradrenalina, o triptofano, que vai ser utilizado na síntese de serotonina, e a colina, por exemplo, que vai ser utilizada na síntese de acetilcolina, eles são absorvidos, são transportados através da barreira hematoencefálica e vão ser utilizados pelo neurônio para a síntese desses neurotransmissores. Então, voltando ao nosso esquema aqui,
fisiopatológico, vamos dizer assim, a gente tem mais um mecanismo que seria o supercrescimento bacteriano, diminuindo a disponibilidade do triptofano para a síntese de serotonina. Quero lembrar que há uma relação de mão dupla entre aumento da permeabilidade intestinal e inflamação. Então a inflamação diminui aumenta a permeabilidade intestinal, e o aumento da permeabilidade intestinal estimula o processo inflamatório crônico, principalmente porque permite a passagem de lipopolissacarídeos bacterianos que vão ativar a resposta imune. Por outro lado, a inflamação também compromete a disponibilidade de triptofano e diminui a eficácia, ou seja, diminui a capacidade de funcionamento da barreira hematoencefálica, permitindo que moléculas diversas atinjam, inclusive citocinas inflamatórias, atinjam o sistema nervoso central, comprometendo então a função desse sistema. Esses mecanismos são importantes, mas talvez o principal mensageiro, o principal ator do eixo microbiota intestino-cérebro seja o nervo vago. O nervo vago é um importante componente do sistema autônomo. Ele tem 80% ele é um nervo misto, tem 80% de fibras aferentes e 20% de fibras eferentes. Nós sabemos que o vago está envolvido, por exemplo, na manutenção da composição corporal, pois ele expressa receptores de quase todos os chamados peptídeos intestinais. Então o GLP-1, por exemplo, que modula a fome, ele tem uma ação direta, né, diminuindo o esvaziamento gástrico, mas um dos principais efeitos, porque ele tem uma meia-vida muito curta, é ativando seus receptores no vago, que esse estímulo vai chegar no núcleo do trato solitário e a partir daí para o sistema nervoso central, modulando, portanto, a fome. E isso também acontece nesse ambiente que a gente está estudando aqui. Existem receptores do vago em todas as camadas do trato gastrointestinal, então no plexo mioentérico, na camada muscular e nas vilosidades, onde aqui são principalmente quimiorreceptores. Então eles são ativados também quando você tem o aumento da permeabilidade intestinal por bactérias ou por produtos dessas bactérias, e esse estímulo, esse sinal vai chegar ao núcleo do trato solitário e a partir daí a todo o sistema nervoso central, tendo a capacidade de modular, por exemplo, a resposta ao estresse, através da sua interação com o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, o circuito recompensa, o circuito dopaminérgico envolvido na compulsão, o processo de memória através de sua interação com o hipocampo e o humor através da sua interação com os núcleos da RAF. Então, nesse modelo fisiopatológico, eu volto aqui, então a gente tem mais um mecanismo que torna bastante plausível a hipótese de que os probióticos são capazes de modular o humor, né? A disbiose ela pode determinar a ativação do nervo vago e a ativação do sistema nervoso central, e também já há evidências de que os ácidos graxos de cadeia curta têm capacidade de estimular o nervo vago da mesma maneira. Então esse seria mais um mecanismo que faz a gente entender o funcionamento desse eixo hoje chamado microbiota intestino-cérebro. Então, todos esses fatores nos explicam um pouco alguns achados de estudo, como, por exemplo, esse em que a aderência a um cardápio do Mediterrâneo diminuiu a sintomatologia em pacientes com depressão. Um dos mecanismos envolvidos nos benefícios da dieta do Mediterrâneo é exatamente a diminuição da inflamação, do estresse oxidativo e melhora da flora intestinal. E também, já um trabalho piloto que foi publicado em 2022, apenas 2 pacientes, mas um dado bastante interessante, que o transplante de material fecal de indivíduos saudáveis para esses 2 pacientes com depressão determinou melhora clínica desses indivíduos. Lembrando, isso é um estudo piloto, um estudo bem pequeno, mas existem outras evidências, inclusive em animais,
de que o transplante, inclusive o inverso, quando você pega, faz o transplante de animais com depressão para animais saudáveis, esses animais saudáveis passam a desenvolver depressão. Então tem muita coisa caminhando aí nesse sentido. Então esse modelo fisiopatológico, ele está lastreado por diversos estudos pré-clínicos e estudos em animais que mostram que os psicobióticos têm a capacidade realmente de modular o humor, seja através da sua influência sobre a sinalização do sistema nervoso central, a atividade, a ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, a modulação do sistema imune da resposta inflamatória crônica e a manutenção da barreira intestinal e de uma flora intestinal saudável. Existe muito ainda a aprender, por exemplo, qual é a flora intestinal adequada, como avaliar qual é a flora intestinal adequada de cada indivíduo, que ferramentas a gente tem para modular a flora intestinal nos pacientes com disbiose e qual a sua eficácia, que cepas, que tipo de probióticos seriam mais adequados para determinados desfechos, como no caso aqui a gente está estudando que seria a depressão. Então a gente precisa de estudos prospectivos, controlados, que a gente possa realmente ajudar, achar soluções que possam ajudar esse grande grupo de pacientes, principalmente, como a gente viu, os pacientes que têm depressão resistente ao tratamento farmacológico tradicional. Eu vou deixar o link para quem quiser baixar essa aula em PDF e um grande abraço, até o nosso próximo encontro.